Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record. Polícia de São Paulo encontra parte do material radioativo que estava em caminhonete furtada. Governo brasileiro pede desculpas por abordagem policial truculenta a filhos de diplomatas estrangeiros no Rio de Janeiro. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento. Agora, a Casa de Investimentos do Bradesco. O Jornal da Record começa com atualizações sobre o acidente de ônibus que deixou 10 mortos em Itapetininga, no interior de São Paulo. A Caterina Schutte acompanha toda a situação por lá e traz os detalhes para a gente. Oi, Caterina, boa noite. Oi, Adriana, boa noite para você e para todos que nos acompanham. Olha, o Instituto Médico Legal de Sorocaba, a cidade a 70 quilômetros aqui de Itapetininga, aguarda o reconhecimento de familiares para a liberação dos corpos. 2 pessoas já foram identificadas. O veículo colidiu no pilar de sustentação de um viaduto em Itapetininga, no interior paulista. Havia 54 passageiros no veículo de Ribeirão Branco em uma excursão religiosa. 10 morreram no local, 7 eram da mesma família, incluindo uma criança. 43 pessoas ficaram feridas no acidente. 10 pacientes que tiveram machucados mais graves ainda estão internados. O quadro de saúde deles é considerado estável. O motorista do ônibus quebrou a perna e ainda está hospitalizado. A Prefeitura de Ribeirão Branco, cidade em que as vítimas moravam, decretou luto oficial de 3 dias. O velório deve acontecer no final de semana. A documentação do veículo e do motorista estava regularizada. Adriana. Obrigada, Caterina. Bom trabalho para você. A polícia encontrou parte da carga radioativa que foi furtada junto com uma caminhonete em São Paulo. As embalagens estavam em um desmanche clandestino de veículos na zona leste da capital. Equipes da polícia, dos bombeiros e técnicos da Comissão Nacional de Energia Nuclear foram acionadas para examinar o material. O veículo que foi furtado no fim da semana passada estava a caminho do Paraná e de Santa Catarina, onde a carga seria entregue para uso médico. De acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica, esse material apresenta risco radiológico muito baixo para as pessoas e para o meio ambiente. E o governo anunciou um pente fino em benefícios previdenciários temporários, como o auxílio-doença. Boa noite, Ariane Bittencourt. Conta pra gente quando essa revisão vai começar, hein? Boa noite, Adriana. A previsão é que esse pente fino comece a ser feito em agosto e a expectativa é de que uma revisão do tipo seja feita a cada 2 anos. De acordo com o ministro da Previdência, Carlos Lupe, o objetivo é checar a validade de 800 mil benefícios para saber se há alguma irregularidade. Em alguns casos, o cruzamento de dados cadastrais deve ser suficiente e não vai ser necessária a perícia presencial. O objetivo do governo é abrir espaço no orçamento para gastos livres dos ministérios, pressionados pelo arcabouço fiscal. Nesta semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou o corte de 25 bilhões e 900 milhões de reais nos ministérios no ano que vem, como mais uma tentativa de equilibrar os gastos públicos. Adriana. Obrigada, Ariane. Bom trabalho para você. E o governo brasileiro pediu desculpas a 3 embaixadores pela abordagem policial a um grupo de jovens no Rio de Janeiro. 3 dos adolescentes são negros e filhos de diplomatas. A Nicole Tim tem todas as informações. Oi, Nicole, boa noite. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Os embaixadores do Gabão e de Burkina Faso foram recebidos nesta sexta-feira no Ministério das Relações Exteriores em Brasília. O embaixador do Canadá não compareceu, mas recebeu por escrito o pedido de desculpas. Os diplomatas são os pais de 3 dos adolescentes que ficaram na mira de policiais militares. Câmeras de segurança registraram o momento em que o grupo de jovens conversava na frente de um condomínio em Ipanema quando ocorre a abordagem. Os policiais descem da viatura com arma em punho e agem de forma truculenta durante a revista. Em nota, o governo do Rio disse que não admite nenhum tipo de comportamento preconceituoso e que o caso está sendo investigado tanto pela Polícia Civil quanto pela Corregedoria da Polícia Militar. PMs usavam câmeras corporais e as imagens serão analisadas. Adriana. Lamentável, Nicole. Obrigada. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, visitou hoje a sede da Record em São Paulo. Ela comentou sobre o programa Feminicídio Zero.
A gente está convidando as entidades, as instituições, as empresas, né, os governos estaduais, municipais e o governo federal para se mobilizar pelo feminicídio zero, né? Nós precisamos dar um basta na violência contra as mulheres, nós precisamos dar um basta no feminicídio. O Brasil não pode continuar sendo o país que mais mata mulheres no mundo, né? Então, é um chamado para que o Brasil se posicione contra a violência contra as mulheres e o feminicídio. O Vaticano expulsou um arcebispo que criticou o Papa por não agir contra os casos de violência sexual na Igreja Católica. Carlo Maria Vigano foi enviado a Washington entre os anos de 2011 e 2016. Ele denunciou casos de abuso na Igreja Católica Americana e alegou que o Papa sabia há anos dos crimes e não fez nada a respeito. Vigano, que não reconhece a autoridade papal, disse ainda que Francisco deveria renunciar e classificou o Papa de falso profeta e servo do Satanás. Com a excomunhão, Carlo Maria Vigano está proibido de exercer as atividades ligadas à Igreja Católica. A Igreja Católica enfrenta milhares de denúncias de abusos sexuais em todos os continentes. A maioria dos casos segue impune e entidades ligadas às vítimas acusam o Vaticano de omissão e demora em punir os culpados. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, admitiu numa entrevista há pouco a uma rede de TV americana que não estava bem preparado para o debate presidencial. O democrata alegou que estava doente e se culpou pelo episódio ruim. Ainda assim, ele voltou a afastar a possibilidade de desistir de concorrer à reeleição. O presidente americano também disse que não assistiu aos vídeos do debate, mas que está ciente do fraco desempenho. Esse foi o Jornal da Record. Ouça essa e outras edições dos boletins JR 24 horas, agora também nas plataformas de áudio. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado às 7h30 da manhã. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Uma ótima noite para você.